Nos últimos anos, vem crescendo no Brasil a procura pelo culto tradicional iorubá. Adeptos, principalmente do candomblé, buscam por informações contidas dentro do tradicional para obter respostas sobre as raízes dos orixás. E nesse vídeo, vamos destacar para você 6 perguntas que as pessoas mais costumam fazer a respeito do culto tradicional iorubá. É muito importante você ficar por aqui até o final, pois esse tema vai trazer compreensão de uma forma bem fácil. Antes de me apresentar, eu já vou revelar a você uma dessas perguntas. Orixá cultuado no candomblé é o mesmo orixá cultuado no culto tradicional iorubá? Sim, orixá é um ancestral do povo iorubá divinizado, e seu culto chegou ao Brasil junto aos iorubás escravizados. E aqui ganhou força, se popularizou. Porém, aqui o culto de orixá, obviamente, passou por inúmeras modificações, adaptações, em função de vários aspectos, e um deles é a dificuldade em obter elementos de culto. Uma adaptação muito grande que ocorreu foi a gameleira branca utilizada aqui no Brasil para simbolizar Iroko, sendo que Iroko era uma árvore que não existia no Brasil. Entre outras inúmeras simplificações do culto, essa é uma delas. Portanto, sim, orixá é um só. Não existe orixá que não pertença à cultura iorubá. Isso é uma maluquice. Seja bem-vindo aqui, eu sou Babá Ifat Milerin André, dirijo o Instituto Cultural Orgulho Ancestral e o Ijo Ifá Ofum Oturá. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e fique sempre à vontade. Dando sequência às perguntas mais comuns sobre o culto tradicional iorubá, tem essa aqui também que é bem frequente. Os termos Babalawo e Babalorixá significam a mesma coisa? Não. O Babalawo é o sacerdote do culto de Orunmila Ifá, e essa função surge quando a pessoa passa pela iniciação, o Itefá, onde o Odu sacado mostra que o sacerdócio faz parte da predestinação. Aí, o iniciado começa a sua trajetória de aprendizado, que é longa, na verdade interminável. Mas depois de alguns anos de aprendizado, esse iniciado passará pelo crivo dos sacerdotes mais velhos da sua família para obter aprovação para poder exercer a função de um sacerdote de Ifá. Já o Olorixá ou Babalorixá é o sacerdote do culto de Orixá. Funciona da mesma forma. Então você se inicia no culto do Orixá Ogum. Aí você vai se especializar no culto dessa divindade. Vai aprender os rituais, ebós, adimu, folhas, orim, orique, enfim, tudo relacionado ao culto desse orixá, para assim poder, caso esteja em seu destino, iniciar pessoas para o culto a Ogum. E da mesma forma que o Babalawo vai receber as autorizações necessárias dos mais velhos para exercer a função de sacerdote do culto de Ogum. E isso vale também para os outros orixás. Eu usei Ogum apenas como um simples exemplo. Mais uma curiosidade que sempre perguntam. É verdade que os ibás, ou assentamentos dos orixás no culto tradicional, não ficam fechados e qualquer pessoa pode ver? Sim, é verdade. Guardado algumas exceções, que são poucas, os odiubó não ficam fechados como é no candomblé. Qualquer pessoa pode sim acessar o odiubó, tanto porque em solo iorubá existem os odiubós comunitários, que servem a todos ali. E por quê? Porque em países como a Nigéria, também o Benin, por exemplo, em determinadas localidades, a cultura de orixá faz parte do cotidiano das pessoas. Não é algo demonizado. Como no Brasil não se trata de uma tradição local, e existiu e infelizmente ainda existe toda uma perseguição, as casas matrizes de candomblé mantêm os seus odibós fechados, como uma maneira de proteção ao sagrado. Então isso se tornou, sim, uma tradição dentro do candomblé. Também em terra iorubá, não é em todos os lugares que o iniciado recebe o seu próprio assentamento. Na maioria das vezes, é utilizado o odiubó da comunidade para prestar o seu culto ali. Aquele odiubó, que é o ponto de energia, é a representação física daquela determinada divindade. É o caminho em que nós usamos para aproximarmos do orixá, pois o odiubó é quem faz essa ligação do Aie com o Orum, o plano físico e o plano espiritual. Mais uma questão aqui que é sempre muito abordada é a seguinte: o candomblé faz parte do culto tradicional iorubá? Não, o candomblé é uma religião afro-brasileira. Nesse vídeo que está aparecendo no card, eu falo de forma mais aprofundada sobre esse tema. Depois você dá uma olhada para entender, que o link também está aqui na descrição. Mas para responder, culto tradicional iorubá é um termo autoexplicativo. Perceba, pois cultua o que é a tradição do povo iorubá.
conhecido também como Ixexelabá ou Essim Orixá Ibilé. É o culto à ancestralidade iorubá. Tanto Ifá como Orixá, Egungun, Yamin, Egbeorum, entre outros, todos esses cultos estão inseridos no tradicional iorubá. E o candomblé é a junção dos orixás Inquice e Vodun, dependendo da nação, praticados de forma unificada, muitas vezes, em um mesmo ambiente. Então, além de cultuar orixás, cultuam outras forças sincréticas de outras etnias africanas, e hoje brasileiras também, como Exu e Pombogira, em muitas casas. Então, não, o candomblé é brasileiro, é sincretizado e é divorciado do culto tradicional iorubá. Já deu o seu like aí? Então espero a sua força, deixe o seu like e comente aqui embaixo também o seu entendimento. Antes de seguir com a quinta curiosidade, vou te mostrar esse livro, Ifá, Filosofia e Ciência de Vida. Sempre me pedem indicação de livros sobre o culto de Ifá e esse é excelente. Faz parte do nosso acervo aqui no Instituto Cultural Orgulho Ancestral e você pode adquirir nos chamando pelo WhatsApp 19 981 96 1258. Excelente leitura para quem gosta do tema Ifá e para quem quer entender um pouco mais também sobre o culto tradicional iorubá. Enviamos para todo o Brasil, tá? É só nos chamar aqui no WhatsApp e já garantir o seu. Continue aqui comigo porque a última curiosidade é a maior de todas e eu tenho certeza que você também quer saber. Antes, vou contar para você a quinta curiosidade sobre o culto tradicional iorubá. É verdade que Iemanjá ou Iemoja não é cultuada no mar? Sim, é verdade. Na raiz, na tradição iorubá, o orixá Iemoja, na verdade, é cultuada nas águas doces, assim como Axum. Tanto que um dos títulos mais conhecidos de Iemoja é Odoiá, e quer dizer Senhora do Rio. Na cultura iorubá, existem outras divindades que costumamos cultuar no mar, como Olokun, também Adjê, mas isso é tema para um outro vídeo. No Brasil, Iemanjá ficou conhecida como a Rainha do Mar, porque no passado, os pescadores faziam suas oferendas antes de sair para a pesca, ali mesmo no mar. E no dia 2 de fevereiro, Iemanjá antigamente era reverenciada no Dique do Tororó, em Salvador, no lago, Água Doce. Mas em meados de 1924, a festa em comemoração a Iemoja migrou para as areias do famoso bairro Rio Vermelho, em função do crescimento de adeptos que aumentava a cada ano. A partir dali, foi se alastrando por todo o território nacional e Iemoja virou por aqui a Rainha do Mar. Lembro que em alguns locais do Brasil, Iemoja é sincretizada com Nossa Senhora dos Navegantes, Nossa Senhora das Candeias, e essa mistura também é presente nessas festividades. Enfim, chegamos à última e mais comum questão sobre o culto tradicional. Culto tradicional iorubá e culto de Ifá são a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa. Culto de Ifá é o culto específico do orixá chamado Orunmila, que é o Eleriquim, o testemunho do destino, o testemunho da criação. Na nossa crença, dentro da filosofia de Ifá, Orunmila está presente quando definimos ainda no Orum a nossa predestinação e o que faremos na Terra, no Aie. É ele quem conhece o nosso destino e é por essa razão que em solo iorubá, em grande parte das famílias, e na minha inclusive, nós nos iniciamos a Ifá antes de qualquer outra iniciação de orixá. E por quê? Para que Orunmila, através de Ifá, nos mostre quais são as necessidades de outras iniciações ou de se cultuar outros orixás que o nosso ori pede, que o nosso ori necessita para ter mais equilíbrio e cumprir com o nosso destino da forma mais tranquila e assertiva possível. Entendeu? Então esse é o culto de Ifá, onde cultuamos Orunmila e aprendemos a nos entender como ser através do autoconhecimento e passamos também a compreender melhor sobre a nossa própria predestinação. E o culto tradicional iorubá é quem engloba tudo isso, o culto de Ifá, assim como outros cultos, ou seja, o culto de qualquer orixá, como o culto a Egungun, como o culto a Egbeorum e o de Ifá, fazem parte do culto tradicional iorubá. E como disse há pouco, o culto tradicional iorubá faz parte, está inserido no que chamamos de Ixexelabá, que é a tradição dos primórdios, algo extremamente antigo. Espero ter sanado algumas de suas dúvidas aí e ter trazido um pouco mais de conhecimento. Obrigado a você, ao Centro Cultural Africano e ao Instituto Cultural Orgulho Ancestral. Aqui tem mais vídeos destacando o tema. Escolha o seu e nos vemos. Modupuel!